Olá, sardinhada, sejam todos bem-vindos. Deixe abaixo aí no comentário como é que foi o dia de hoje, porque no mercado, meus amigos, foi queda em cima de queda. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, fechando aqui com uma queda por volta de 1%. Dá para alterar um pouquinho porque ainda tem um leilão de fechamento. O índice futuro está com uma queda um pouquinho maior, 1,2% de queda. Enquanto que o dólar parecia que ia pipocar ali acima dos 5,60, chegou a fazer 5,61, a mínima nos 5,56 e tá parado aqui há um bom tempo, uns 5,59, 5,60. Quem tá pipocando hoje são os juros futuros, o mercado aqui precificando o maior risco. Juros futuros no atual momento alta aqui de 0,6%. E todos os grandes papéis operando em queda, e FNC, índice que representa o setor financeiro, queda de 0,5%, enquanto que Vale e Petrobras estão com quedas superiores a 1%. E quem caiu aqui, meus amigos, e caiu caindo feio, foram as ações da CBA. CBAV3 com queda agora, leilão de fechamento, pode mudar um pouco também, de 12%. Aqui das ações que eu acompanho, CBA teve disparada a maior queda de hoje, 12% de queda contra o segundo colocado. Tá lá as ações da Aliar, queda de 6,6%, depois Vivel, 6% de queda. Então, o mercado hoje um pouco mais corretivo. Vou olhar com vocês o que é que foi acontecer com as ações da CBA para ela ter caído tanto. Mas antes, vamos começar conhecendo o que faz a CBA. A CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio. Logo, ela trabalha com alumínio. Esse é o negócio dela. Em que partes, em que etapas do alumínio ela trabalha? Em todas, desde a matéria-prima até o produto acabado. Então, dos produtos primários, nós temos aqui a bauxita, que é um dos principais componentes aqui da matéria-prima do alumínio. Temos a alumina, tarugos, lingotes de alumínio e vergalhões. Produtos transformados, temos folhas de alumínio, chapas, telhas, rolos e várias peças, usufrutos do alumínio. E no mercado, o alumínio ele tem mil e uma utilidades. Ele pode ser utilizado aqui no segmento de embalagem, automotivo, nossos veículos, boa parte dele é alumínio, são alumínio, parte de transportes, carrocerias, por exemplo, implementos rodoviários, construção civil, bicicletas e várias outras aplicações industriais. Na parte da CBA, nós temos que observar o seguinte, como empresa, certo? Ela é uma empresa boa ou ela é uma empresa ruim? Depende. Ela é uma empresa que tem aqui como o seu principal produto um produto que é classificado como commodity, que é o alumínio. Então ele vai depender de cotação no mercado internacional, ele vai depender de demanda, de oferta, de uma economia mais aquecida, de uma economia menos aquecida, de concorrência, principalmente do mercado chinês, de demanda do mercado chinês. Então são múltiplos fatores. No último resultado, temos aqui na Amazon, nós tivemos preços praticados menores do que a demanda, desculpa, a demanda menor do que nos 3 últimos trimestres. Ela teve um pouco acima do primeiro trimestre de 2023. E eles explicam, ó, que a demanda do alumínio primário, que é a matéria-prima, apesar do arrefecimento sazonal, ou seja, a queda da demanda lá na China, o indicador foi maior que visto nos últimos anos para o mesmo período. Então, pegando em consideração que o primeiro trimestre de cada ano, ele veio acima. Então, o primeiro trimestre costuma ser mais fraco mesmo. O resto do mundo começa a mostrar leves sinais de recuperação, fechando o primeiro trimestre deste ano em linha com o mesmo período do ano anterior. Na parte aqui, ó, de estoques globais, estoques globais deram a subidinha nos últimos trimestres e estão bem abaixo lá da época da pandemia. Normal de estoques é não ser muito elevado, né? Não ser muito alto. Tem que ter aqui um equilíbrio, né? E na parte de preços, nós tivemos aqui recuperação ao longo do ano de 2024. Ó. No primeiro trimestre, o máximo em real, a alta do dólar, claro que ajuda isso. Desculpa, é em dólar, que não é em real, não.
$2.337 por tonelada no alumínio. Enquanto que em abril de 2024, ou seja, já no segundo trimestre, já estava aqui, ó, em $2.654 por tonelada. Aqui levando em consideração o preço médio, né, a cotação média aqui lá do alumínio na Bolsa de Londres, que é a principal para este minério, essa commodity. Quando vamos pegar aqui o nosso segmento industrial, que ele vai ter um peso muito importante, a indústria automobilística tem um peso muito importante no consumo de alumínio no mercado internacional, o que é que nós observamos? E a produção de caminhões aumentou aqui 20% no comparativo trimestral e 2% no comparativo com o trimestre anterior. Enquanto que caminhões, né, 20%. E ônibus teve uma alta maior ainda, em 1.000 unidades, alta de 62% no comparativo entre os anos, primeiro trimestre de 2023 com o primeiro de 2024, e 24% em relação ao final de 2023 com o início. Segmento de eletrodomésticos, consome bastante alumínio também. Aqui ele deu um pouquinho para trás, certo? Segmento de eletrodomésticos, no ano subiu 2% e no trimestre deu uma queda aqui de 16%. O ano, final do ano costuma ser um pouquinho mais forte. Então, no mercado doméstico, o consumo de equipamentos, de bens oriundos do alumínio, foi relativamente bom. Nos segmentos aqui, ó, volume em 1.000 toneladas, segmento primário, alta de 25% no comparativo no mesmo período. Os transformados, 3% de queda. Reciclagem, 8%. Destino de venda da companhia, ela está aqui continuando se mantendo com sua produção basicamente voltada para o mercado interno, 90%. E agora, no último trimestre, foram 10% voltado para o mercado externo, contra 7%. E o volume de produção do alumínio líquido, crescimento de 10%. Então a CBA, ela conta com um produto que depende da demanda externa, mas boa parte do seu público é interno. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui não tem nada interessante não. Agora, o que eu vou mostrar aqui com vocês? A CBA é uma empresa lucrativa ou não é uma empresa lucrativa? Tem alguns semestres já que ela não está fechando no positivo. Por exemplo, ó, no quarto trimestre do ano passado, ela terminou com um prejuízo aqui de 596 milhões. E agora, no primeiro trimestre, ela veio com prejuízo de 30 milhões. Contra lucro de 89 milhões no primeiro trimestre de 2023. Mas quando pegamos aqui o acumulado da empresa, ela agora está operando no negativo. Ela tem 290 milhões de reais em prejuízos acumulados até o seu último resultado. Em relação à companhia, dividendos. Rapaz, tão cedo ela não distribui dividendos, que ela teria ainda que primeiro repor, certo? Mas não é um prejuízo muito elevado, principalmente se o mercado der uma aquecida, para depois começar a distribuir dividendos. Então, nós temos que ficar de olho aqui no caso, no próximo resultado da companhia, que vai ser divulgado no próximo dia 7, depois do fechamento do mercado. Então, nós estamos em temporada de balanços. Então, o que, que o mercado pode estar fazendo aqui? Pode estar derrubando o valor antes da divulgação, para depois dar aquela volatilidade, aquele tirozinho. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Agora, o que eu tenho que observar? A CBA, desde que ela foi listada na Bolsa de Valores, ela encontrou uma forte região de resistência na região dos 3,50, 3,60. E ela estava tendo muita dificuldade para passar essa parte superior aqui, ó. Tá aqui agora. Que é os 5,70, 5,50, né? Que é essa parte branca aqui, ó. Tentou tocar por várias vezes, desde a segunda metade de 2023, final de 2023, início de 2024. E lá em maio, final de maio, conseguiu romper. Tocou aqui na zona próxima aos R$ 8. Entrou uma força vendedora muito grande. Então poderíamos estar visualizando aqui o teste desta região dos 5,50, que antes era resistência, o preço batia e voltava. E agora, como o preço está acima, pode estar vindo tocar aqui para ver se transforma-se em suporte. Aí agora seria um novo
uma nova onda de aumento aqui no papel. Não quer dizer que isso vai acontecer, não tem como saber isso, certo? É um dos possíveis cenários em relação a preço. Em relação ao resultado, temos que aguardar aí o próximo balanço. É normal essa volatilidade. Nos últimos 12 meses, apesar dessa queda, ó, o papel está com uma rentabilidade aqui razoável, 13% de alta. Lembrando que ela foi tocar lá na mínima histórica, conforme nós vimos. Por enquanto, mínima histórica do papel tá lá, 3,55. Chegou nessa zona lá no final de 2023 e aqui entre fevereiro e março de 2024. Depois, todas as vezes que tocou lá, encontrou uma grande região de suporte. Parte de indicadores, aí não vai estar muito bonito não, porque PL vai estar negativo, porque como vimos a empresa está dando prejuízo. O P sobre VP, ele é atraente, principalmente se você gosta de uma empresa exposta a commodities para o longo prazo. PL está aqui, P sobre VP, desculpe, PL não, PL está negativo, P sobre VP de 0,86. Para quem gosta da CBA, deixa abaixo aí no seu comentário se tá com muitas ações, poucas ações e o que você aguarda aí nas cenas dos próximos capítulos. Para quem não gosta e já investiu, pensa em investir e o que você tá achando aí desses últimos resultados da empresa.